E você também, Raluca, queria o que ainda sonho com a Globo? Ou não? Você fala de mudar pra Los Angeles, mas como que seria se... o que você pensa de tá ali também? Você acha que ainda é legal, é bacana? Que nem ele criticou um pouquinho no sentido de algumas questões. Criticou não, né? Falou que mudou, né? E mudou mesmo. Mas que ainda a Globo é especial, né? Queira ou não. Eu tô por fora, por isso que eu pergunto. A novela ainda passa? Tem audiência a novela ainda, né? O pessoal, queira ou não, assiste, né? Em muitos lugares. Porque o Brasil é muito grande, né? E tem local, a gente tá acostumado com a nossa bolha, mas tem local que tá lá na TV, né, velho? Eu vejo pelo nosso programa, velho. O pessoal pensa, tem lugar que... E queira ou não, é muita gente, velho. Que nem são 590 milhões de casas. Então, 0% é muita gente, 0,01% é muita gente, 0,01% é muita gente, 0,01% é de 60 mil pessoas. Os caras tropeçaram no controle, caíram no canal pra te ver. Ainda assim dá muita gente. É muito alcance, né? Isso em termos de América Latina falando. A Globo ainda é mundo. Então, quer dizer, tem gente, né? Alcança gente, queira ou não. E fora a internet também, que dependendo do que bomba também na internet, os cortes e nos streamings, né? Sim. Mas o que você acha nessa questão de atuar, por ser um sonho seu também? Como é que a Globo se enquadra nisso hoje em dia? E a Record também não entrou nessa questão também de dramaturgia? Recentemente não, né? Mas em comparação à Globo. E também não é uma opção? A Record não se compara? Não, assim, eu vou falar pra você, não é um sonho pra mim. Porque é o meu objetivo, como eu falei. Puxa pra cima um pouquinho o microfone. A cadeira dela baixou também. Opa. Aí. Tá tranquilo agora? Apertar e subir a cadeira, se quiser, dá também. Ok. Tá bom. O meu objetivo, como eu falei, é pro exterior. Porque eu estudei pra isso. E tanto é a questão do inglês fluente também pra isso, com esse intuito. Agora, claro, se aparecer uma oportunidade em questão de Globo, Record, qualquer coisa, óbvio, quem sou eu pra negar? Entendeu? Obviamente. Até perguntaram pra mim numa live ontem se tem interesse em dublar, sabe, qualquer coisa. E assim, aqui no Brasil, a gente, pra se formar na atuação, tem que ter o DRT. Que automaticamente você tem passagem assim pra ator, mas também pra dublador, né, o DRT. Agora, no exterior, não, né? Então, assim, claro, se alguém, assim... me chamasse pra fazer algum papel, óbvio que eu iria aceitar. Mas o meu assim, intuito assim, principal é atuar no exterior. E dobrador ganha bem mais. Bem mais alto o dobrador. Exatamente. Né? Lá, né? Você leva jeito também pra dublar, né? Você faz as vozes, os personagens, né? Yes, é o tipo de atuação dublar também, né? Atuar, né? Dublar. De algum jeito, né? Sim, com certeza. Só que tem uma imposição de voz, talvez, uma questão. Também é um trampo, hein? Trabalhar bastante a voz também. Timing, né? É que a dublagem é a mesma coisa que a atuação, só que sem aparecer seu rosto. Você tem que atuar. Tem que atuar. Tem que atuar. Tem a forma, você tem que sentir também, tipo... você vai falar um comercial tal de dublagem, dessa forma... Você vai falar de um café, tipo... Aí você tem que, tipo, falar que você... Tem uma como vibe. você tivesse apaixonado pela sua mina, você vai falar que esse café é delicioso. Café pilão, uma delícia. Delícia de café, cara. Que delícia. Nossa. Tipo, que delícia. Você não vai falar, que delícia de café. Entendeu? Compra essa porra. Compra esse café pilão que é muito gostoso. Café Sim. pilão é muito gostoso. Prova esse café, tipo. Exato. É uma forma de atuação também, a forma de você gesticular. E o estudo é assim, tipo, tem na prática. Né? Você vai estar fazendo isso, vai ter um diretor lá falando, não, melhor aqui. No estudo tem tudo, é que nem ela falou, ó, tem psicologia. Pra você ser ator, você tem que estudar psicologia, sociologia, filosofia, política, tudo. História. História. Aí tem história geral? Cinema, Caramba, geral. Até isso? Bom, algum personagem você vai ter que ter uma noção, né? Vários tipos de história. História não sei do que, história não sei do que é tanta coisa. É muita coisa. E você estuda dublagem, você estuda direção de arte também, você tem que saber, você vai ter que aprender roteiro também, pra você atuar. E é agradável isso ou essa parte é a parte chata, você acha? Eu gosto de tudo, a única coisa que eu não gosto é de edição, mano. É uma coisa que, puta, bagulho, tecnologia, esse bagulho assim, eu fico bravo. Tá Mas de estudar ir lá e questão de ter que decorar, aprender, ler pra caramba, isso aí tranquilo. Tem algumas coisas que é chato, principalmente, tipo, que é chato, filosofia, os bagulho, tá ligado? Muito chato. Acho que depende da perspectiva de quem estuda também. Tipo, o bagulho dá sono, tá ligado? Às vezes.
psicologia, tipo, uns bagulho, tipo, que você tá na febre de querer atuar, né? Aí, tipo, vê uns bagulho, mas querendo ou não, você tem que aprender, entendeu? Pra você atuar, você tem que aprender, pra saber diferenciar as coisas. Você viver os personagens, você tem que aprender psicologia, sociologia. Sim. Mas o que eu mais gosto mesmo dentro da área de atuação de cinema é roteiro e direção. Escrever, roteirizar, você gosta também? Eu gosto de roteiro, de escrever e dirigir também como diretor. Da hora. Dirigir uma série, um filme e atuar. Eu me identifiquei, tipo, eu fui lá fazer o curso de técnico de atuação. Só que como, tipo, esse curso, ele aprende todas essas áreas do cinema, um pouco de cada, um básico, antes de se aprofundar dentro da área mais de atuação, ele te deixa mais ou menos assim. E aí foi onde que eu me identifiquei como um roteirista. E eu falei, pô, eu gosto de roteiro, eu gosto de escrever. E dá pra fazer os dois também, né? Tem gente que faz roteiro, atua, dirige. Não, então, tipo, você faz o curso de cinema e você escolhe, abre um leque, entendeu? Aí você escolhe se você quer ser roteirista, se você às quer vezes ser até os três, né? Se você, às vezes até os três. Qual é o mais difícil? Acho que o mais difícil, acho que é atuar. Atuar é mais difícil, hein? Acho que é o mais... E todo diretor atuou alguma vez? Não. Não? O cara sabe dirigir, mas não sabe atuar. É. Que dirigir é meio que ter percepção, né? Ele vai estudar. Ser sensível, não precisa, você sabe fazer, mas você vê se o cara tá fazendo bem, né? Igual técnico de futebol, às vezes não é perna de pau, mas o cara tá te dando bronca. O diretor é que você vai perguntar pro diretor, que técnica que você usa, às vezes o cara nem sabe. Os lábios que nem nada, tá? Nem todo diretor atua. Pode crer. Ele só tem que ter ou um sucesso, uma sorte ali, ou então é um método dele mesmo, mas que funcionou, né? O cara faz um nome ali e vai indo, né? Tem métodos das pessoas, sempre é método que já deram forma. Não tem um ator que fez o método dele mesmo? Ele atua do jeito dele, ele não... Deve ter, né? Stanislavski. Mas além desses, pô. Foi atualizando o método conforme o tempo. Só tem esses dois métodos? Não, depois atualizou... Qual outra diferente? Deu uma atualizada no método de Chekhov, depois deu uma atualizada pra cinema, que foi o então, Meisner. Então tá, você usa seu trauma. Só acho que uns 4, 5, não, mais ou menos. Não, esse daí é o antigo que não funciona. Não funciona, mas faz mal. Funcionava, mas só que traumatizava e afastava os atores da atuação. Certo. Aí tem o outro que o cara vai decorando ali, vai entrando. Que entrou no personagem. E qual mais que tem? A técnica de Meisner, ela é mais incisiva. Porque, por exemplo, quando se trata de série, se você passa num teste hoje, amanhã você já tem que estar atuando. Como que você vai fazer pra entrar no personagem de hoje pra amanhã? Entendeu? Aí que entra a técnica de Meisner. Não tem tempo não pra entrar no personagem? Não tem? Às vezes não. Não tem? Você tem que se virar nos 30, entendeu? Então, assim, você vai ter ali o tempo... Aí que entra a técnica de Meisner. Sim. Que é especificamente pra séries e filmes. Agora, a técnica do Stanislavski já exige tempo, já exige intelecto, tudo mais, autoaprimoramento. Que é aí que eu falei que vai pra vertente de filosofia, psicologia, blá, blá, blá. Agora, Meisner é mais rápido. Que é mais atual. Entendeu? Que tá recentemente chegando no Brasil agora. Mas que é o quê? Você vai lá e assiste alguém? Como é que você acha aquela sintonia? Na prática? Estudando. Vendo outros atuando. Não, estudando. Estudando o conceito psicológico do sentimento? Como? Você vai atuar? Não, conceito psicológico. Não, você vai estudar, tipo, você vai ver livros sobre aquilo, sobre essa técnica, você vai ver, fazer curso sobre aquilo. Então, assim, estudando, literalmente estudando. Meio que jeito mais robótico, assim. O cara não vai, porque ele não pode ir nos traumas, não pode ir no sentimento próprio. Exatamente. É meio que uma simulação que... Mas não dá pra perceber quando você vê um ator, não dá pra você saber a técnica que ele usa, dá? Nossa, seja muito fugido, cara. Dá. Seja muito afiado, assim, pra perceber. Quando você vê, tipo, bastante o ator atuando sempre, consequentemente, você focar bastante, assim, e você vê que ele tá fazendo umas coisas muito repetidamente, eu acho que você consegue, mas... Então, mas é que tá... Eu nunca brisei nisso. Isso não é o suficiente... quando assisto o filme, mas eu dei uma boa opção. Tá, mas isso não é o suficiente pra diferenciar a técnica de Meisner da Stanislavski. Por quê? Porque as duas são extremamente profissionais. Sim. As duas passam tanto realismo em cena quanto a outra. Esse é o ponto X. Não, você consegue identificar quando o ator é mau ator ou bom ator, tipo... Isso sim. Tipo, porra, mano, esse cara não usou a verdade, tá ligado?
Sim. Esse cara tá lendo. Não acredita no que tá falando. Decorou, você vê. Decorar tem que decorar, mas tipo, robótico, né? Você vê que ele, tipo, não. Tipo, que ele decorou o barato e não passou a verdade, tipo. Quando ele bateu o texto dele. Não incorporou a ideia, né? Você não consegue, tipo, ver essas falhas, assim, entendeu? Exato. Terrível, péssima, horrível. Mas isso não é problema meu, esse é problema da cifradora pra jogar. Mancada, acho que não ouviram, né? Ela que escreve os textos dela, viu? Não tem nada a ver comigo. Ela fala mal. Não, mas é o personagem, tá? Não sou eu, não. Eu não tenho nada a ver com isso, só o personagem, tá? Então. Eu amo todo mundo. Agora, então, na verdade, não tem nem como saber. A pessoa às vezes tá imaginando e ninguém vai saber. Porque do outro jeito, se ela não pensar uma cena triste, como é que ela vai chorar? Ela estudou fisiologicamente a pressão nos olhos, pô. Então, mas aí que tá, vou falar uma coisa pra você. É muito fácil simular emoções quando você é um ator. É muito fácil. Agora, qual que é a diferença de você saber o que é real ou não? Qual? Quando você silencia o seu ouvido, essa boca que você sente. Essa é a diferença. Mas aí mas um personagem não pode fazer sentir? Não. Vai fazer você sentir instintivamente. Mas só que o que tá conectado com a sua alma não vai. Primeiro vem você, depois vem o personagem. Tipo, tem que sentir, tipo. Mas você falou, às vezes você tá no dia a dia. Do nada você faz uma parada e fala, caraca, isso aqui é aquele personagem ali, velho. Quem faria isso aqui é aquele ali. Tipo assim, no dia a dia do nada, isso aqui foi um negócio meio Robinho, assim mesmo. Tipo, às vezes a parada tá ali, né? É difícil, cara. É um negócio muito profundo isso. Parece besteira, né? Atuar. Mas é uma parada muito psicológica, né? Mas é uma parada profunda. Até certo grau. Fica maluca. Até certo grau, todo mundo atua. É claro que atores, eles são profissionalizados nisso. Mas, por exemplo, quando eu comecei a fazer teatro, tinha uma professora de português na aula junto comigo. Por quê? Porque ela queria se desenvolver melhor pra dar aula pros alunos. Não era nem pra atuar. Só pra isso. Não era porque ela queria ser atriz. Então. Era porque ela queria se desenvolver melhor. Um trabalho psicológico mesmo. Exatamente. Tinha várias pessoas desse tipo. Sabe? Então, isso é uma questão, assim, não só na questão da atuação, mas no geral. Isso no geral. Eu até conversei com você sobre isso na nossa live. Que eu falei, cara, é muito fácil quando você aprende a atuar. Tem gente que, assim, só sabe a teoria e já consegue fazer isso, né? Agora, o que você sente, a intuição sua não mente. Entendeu? Não é que o ator tá mentindo. O ator nunca mente. O ator, ele tá temporariamente sendo aquela pessoa. Mas você sabe diferenciar. Mas você não vai, é impossível não usar isso no dia a dia, entendeu? Você vai ter que enganar o seu parceiro. Você deu uma mancada com a mina lá, você consegue meter o louco. Então, né? Mas aí que tá. Não tem como, tipo, você atua bem na vida também. Não, você mas vai aí que tá. Até que mexendo nível, nas suas emoções, né? Você pode falar assim que até um certo grau de manipulação nesse quesito. Mas se você tá convencendo alguém a não se autodesviver, por assim dizer, você tá fazendo uma coisa ruim? Como é que é? Se você tá convencendo alguém a não tirar a própria vida, você tá fazendo uma coisa ruim? Você usou pra não falar. É, boa. É uma manipulação positiva. Sim. Entendeu? Impedir alguém de... né? Sim. Agora... Então não é o conhecimento em si que você naquela área, mas como você usa dele. Então, mas no dia a dia você vai precisar se livrar de certas coisas que não necessariamente são morais, né? O ator, inevitavelmente, ele sabe manipular, ele sabe fingir. E é por isso que quando você vê muitos atores, atrizes dando depoimento, parece que a história de vida deles acaba ficando vazia. Porque você pega essas atrizes aí de longa data, a maioria, menos as que são casadas a vida inteira. Tem alguma outra que se livra. Mas essas que... As histórias de vida delas são essas. Tipo assim, eu era ali, no fim não tem ninguém, meti o louco com todo mundo, e parece que a pessoa se perdeu. Tipo assim, ela deu tantas voltas em sentimentos, o sentimento se tornou o material de trabalho dela. O sentimento é o material de trabalho dela. Como eu administro o trabalho. É o sentimento dela. Mas o sentimento é sentimento, né? Não é dela. Mas é sentimento. A partir do momento que ela tá sentindo pra ressoar. Mas se ela tá sentindo, ela já não é uma boa atriz. Mas a maioria talvez não seja. A maioria não é. Esse é o ponto. A maioria não é.